Olha, vamos imaginar a seguinte cena, só para contextualizar quem tá ouvindo a gente hoje. Aham, manda. Alguém tá ali, de boa, dirigindo um carro. Aí o GPS no painel do carro acaba de receber, tipo, uma daquelas atualizações gigantescas de software, sabe? Aquelas que mudam a interface toda. Isso, fica com a interface super brilhante, uma voz robótica que soa mega confiante, e aí o GPS fala: vire à direita agora. O motorista, confiando assim cegamente naquela tecnologia de ponta, vira à direita e, bum, cai direto com o carro dentro de um lago. Nossa. O cara simplesmente ignorou o vidro da frente, né? Exatamente. A tecnologia ali entregou uma instrução com uma precisão tão milimétrica que a pessoa esqueceu de olhar para o mundo real para ver que, tipo, não tinha uma ponte ali. O painel virou a realidade e a realidade lá fora foi totalmente ignorada. E, olha, essa imagem é perfeita para a gente abrir o nosso mergulho de hoje. Pois é. Porque se a gente olhar para o mercado atual de tecnologia, especialmente na parte de organização de informações na internet, cara, o que tem de gente dirigindo direto para o fundo do lago não está escrito. Nossa, muita gente. O excesso de ferramentas que a gente tem hoje, ferramentas incrivelmente avançadas, acabou fazendo as equipes esquecerem como ler o mapa maior, né? Sim, o pessoal se perdeu no próprio equipamento. E é para entender bem esse fenômeno que a nossa base de discussão hoje é um diagnóstico super interessante feito pelo Alexander Rodrigues Silva. Ele publicou um artigo lá no blog Semântico. Um texto excelente, por sinal. Muito. E ele foca numa transição que é, assim, fundamental, uma coisa que está rolando agora nas trincheiras do mercado digital, que é a morte daquele operador técnico de ferramentas e o nascimento do que ele chama de arquiteto de significados. E o ponto central aí é que não é só uma discussãozinha sobre qual software usar na rotina de SEO, sabe? Uso ferramenta A ou B. Não, é uma mudança real de paradigma. Porque, pensa bem, na era da inteligência artificial, a capacidade que a gente tem de gerar dados e gerar conteúdo é, tipo, infinita. É bizarro. O gargalo não é mais produzir texto. A verdadeira crise do mercado hoje é como dar algum sentido prático para esse volume colossal de dados. Total. E eu acho que a gente tem que desempacotar o que está causando essa crise. Começando por uma coisa que o texto descreve como o fetiche do SaaS, né? O fetiche pelo software como serviço, exato. É uma corrida desesperada, quem está acompanhando o mercado vê o tempo todo, planilha integrada com o chat GPT para cuspir dezenas de textos por minuto. Nossa, sim. Aí tem aqueles protocolos de contexto de máquina, o tal do MCP rodando lá no cloud para ler banco de dados local, é automação ligando o notebook LM ao Gemini para criar, sei lá, resumo do resumo. É um labirinto de integrações e o que acontece? Os profissionais acabam virando meros operadores de maquinário. Ficam reféns de métricas de vaidade de ver aquele número subir no dashboard. E esquecem do propósito. Exato. O autor lembra muito bem de uma coisa básica. O SEO autêntico, na sua essência, é a ciência de organizar a informação para que ela seja recuperada. Software é o meio, não é o fim. Mas aí entra uma questão e eu sou muito pragmática com essas coisas. Vai lá, manda real. Vamos pensar num cenário digital real. A pressão corporativa em cima da galera é esmagadora. Chega ali a reunião de sexta-feira, a diretoria quer ver gráfico de tráfego subindo, quer ver resultado para ontem. A famosa reunião de fechamento. Pois é. Nessas horas, ter uma planilha hiperautomatizada que cospe 100 páginas otimizadas tecnicamente em 10 minutos... Cara, isso parece a salvação da lavoura para um analista. É a boia de salvação, né? Como é que alguém equilibra essa necessidade brutal de eficiência imediata com esse pensamento estruturante, que exige tempo, exige calma, como o autor defende? Esse pushback é super válido. A pressão por velocidade ela é real, tá no jogo. Só que tem um detalhe. Velocidade sem estrutura é só a aceleração do fracasso. Nossa, pesado isso, mas é verdade. Mas você pega uma ferramenta de IA caríssima, super avançada, só para fazer mais rápido uma coisa que você já fazia de um jeito medíocre. O mercado até tem um termo para isso, é o tal do esquentar velhas formas.
esquentar velhas formas, tipo fazer o mesmo erro, só que em escala industrial. Exatamente. A equipe vai lá, gera 50 artigos com IA, publica tudo de uma vez. Aí o que acontece? Às vezes até dá um pico irreal de impressões nas primeiras semanas. O gráfico sobe e todo mundo comemora na sexta-feira. Comemora, abre champanhe. Só que aí vem a próxima atualização do núcleo do algoritmo de busca e pronto, o tráfego despenca para zero. E por que isso acontece de forma tão brusca? Porque não tem autoridade real ali, sabe? A verdadeira eficiência, a que dura, ela só vem se você tiver um processo intelectual testado antes de apertar o botão de gerar texto. Uhum. Os motores de busca hoje, que usam aprendizado profundo super sofisticado, eles batem o olho e já identificam o padrão desse lixo digital automatizado. Então, basicamente, a saída não é assinar um novo serviço de automação ou instalar o plugin do momento. Definitivamente não. Tá, mas então por onde a gente começa a correção de rota? Para quem tá ouvindo e pensando, ferrou, meu tráfego caiu, qual é o caminho? A solução que o artigo propõe passa por dar um passo atrás. É resgatar fundamentos, tipo fundamentos esquecidos da própria administração. Começar pela fundação de tudo, que é a estratégia. Estratégia pura e simples. E aqui, essa estratégia inegociável recebe um nome muito específico lá na fonte. É a definição do domínio do conhecimento. Domínio do conhecimento. E o que é isso na prática? É o território semântico que uma marca decide que quer ocupar. Tá, me dá um exemplo. Claro, antes de você abrir uma ferramenta para ver qual palavra-chave tem mais volume de busca, você precisa tomar uma decisão consciente, de longo prazo, onde é que esse projeto ou essa marca vai ser percebido como autoridade inquestionável. É definir a sua fronteira, né? Isso. Qual léxico a gente vai usar? Imagine uma empresa que vende software de gestão financeira corporativa, sabe? B2B, um negócio denso. Focado em grandes empresas. O domínio de conhecimento dela é eficiência fiscal, é auditoria, governança. Aí alguém do marketing fala, olha, a palavra-chave, como economizar no supermercado, tem milhões de buscas mensais. Vamos escrever sobre isso? Nossa, clássico! E aí não tem absolutamente nada a ver com o produto. Não tem. Ela não deve criar esse conteúdo genérico só pelo volume, porque está fora do domínio do conhecimento dela. Eu gosto muito de pensar nisso usando uma analogia da construção civil. Como assim? É tipo, tentar fazer otimização focada em lista de palavras-chave soltas, sem definir esse domínio do conhecimento antes, é igual tentar construir uma casa comprando primeiras maçanetas. As maçanetas. Sim, você vai lá, compra as torneiras, os enfeites de gesso pro teto, a equipe fica segurando um monte de táticas soltas na mão, só que ninguém comprou o terreno ainda. Que seria o território semântico, né? Exato! Ninguém desenhou a planta da estrutura. E aí, vamos combinar, não faz o menor sentido decidir se a maçaneta vai ser redonda ou quadrada, se você nem sabe quantas portas a casa vai ter. Perfeito. E o pior, quando vier a tempestade, e na internet a tempestade sempre vem. Sempre. Pode ser uma mudança no algoritmo, uma IA nova respondendo os usuários, um concorrente que entra rasgando. Essa casa que foi construída só com enfeite de gesso, ela simplesmente desmorona. O domínio do conhecimento, ele funciona como um mapa, sabe? E como a âncora do projeto inteiro. Segura as pontas na hora da crise. Com certeza. E tem outra vantagem. Quando bate aquele desespero por resultados rápidos que a gente falou, e alguém surge com uma ideia de escrever sobre um assunto viral completamente desconexo, é essa definição estratégica que dá aos líderes o respaldo para bater na mesa e dizer não. Tá, então a gente comprou o terreno, as fronteiras estão bem definidas, agora a gente entra na questão da tática. O como fazer isso? Isso. Porque se a gente tem que fugir dos atalhos fáceis, dos softwares milagrosos, onde é que a gente vai buscar a metodologia certa? E a resposta não vem do Vale do Silício. Pois é, eu achei isso o máximo na fonte. A resposta vem de uma área acadêmica super antiga, a biblioteconomia. Um resgate das ciências da informação para o ambiente digital. É sensacional. Exato. As táticas, elas deixam de ser configurações num painel do Google e passam a ser instrumentos intelectuais. Pensa bem, a biblioteconomia lida com a organização de todo o conhecimento humano há séculos.
Os princípios que deixam um bibliotecário achar um registro específico no meio de milhões de livros físicos são exatamente os mesmos princípios lógicos que um buscador precisa para entender uma página web no meio de trilhões de URLs. Faz todo sentido e o artigo lista umas competências táticas fundamentais, né? A primeira que ele cita é a análise de domínio. Que é entender como a informação nasce e circula dentro daquele setor específico que você escolheu. Aham. É mapear quem são os especialistas da área, quais são os formatos que o pessoal mais consome, como é que o público formula as dúvidas na cabeça dele. E logo depois da análise de domínio, vem a segunda competência tática, que é crucial: a criação de vocabulários controlados. E como isso funciona na prática, para quem está visualizando agora? Imagina uma equipe gigante de conteúdo produzindo material para uma marca de vestuário. Aí, num artigo para o blog, um redator usa o termo tênis. Uhum. Num outro artigo, um redator diferente fala calçado esportivo. E lá no catálogo de produtos do e-commerce, o cara que cadastra colocou sapato para a corrida. Vira uma bagunça. Mas assim, para um ser humano lendo, a associação é rápida, né? A gente sabe que é a mesma coisa. Para nós é instantâneo, mas para uma máquina operando em escala global, lendo bilhões de páginas por segundo, isso gera o que eles chamam de dispersão semântica. Ah, entendi. Criar um vocabulário controlado é sentar com todo mundo e definir, olha, gente, a partir de hoje, neste nosso domínio de conhecimento, o termo oficial e padronizado vai ser calçado esportivo. Ponto. E aí todas as comunicações, as categorias, as URLs têm que obedecer a essa regra. Isso puxa logo para a terceira competência apontada, que é a criação de taxonomias e tesauros. E o ponto alto aqui é que um tesauro, nesse universo da ciência da informação, não é tipo um dicionário de sinônimos que a gente usava na escola. Não, não. Ele é muito mais dinâmico. Ele serve para estabelecer as relações entre as coisas. Exatamente. O tesauro mapeia a teia de significados. Ele chega para o sistema e avisa: olha, calçado esportivo tem uma relação hierárquica com vestuário. É um termo mais específico dentro daquela caixa. Tá. E, ao mesmo tempo, ele estabelece uma relação que é associativa com corrida de rua. Corrida de rua não é uma roupa, não é uma categoria de produto. Isso é uma atividade. Isso é uma atividade. E o mais fascinante disso tudo é que fazer esse mapeamento antecede a abertura de qualquer tela de computador. É papel e caneta. Literalmente. É um trabalho de pura lógica. Você pega um quadro branco, estrutura o pensamento e só depois você aciona a tecnologia. Mas aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo de novo. Manda? Para quem tá lá na linha de frente, sei lá, gerenciando o blog de uma startup ou tocando um e-commerce que não para, aplicar metodologias densas de biblioteconomia não soa meio acadêmico demais? Ou burocrático? Pode parecer. Tipo, investir horas montando tesauro, travando o vocabulário, isso não trava a agilidade da execução? Qual é o benefício palpável de ser tão rigoroso assim? Tem um benefício que é ouro, e ele tem um nome: desambiguação. Desambiguação? Isso. A gente tem que lembrar que os motores de busca hoje operam como sistemas de recuperação de informação, os SRIs. E o desafio monumental de um SRI não é ler os caracteres da página. Isso ele faz fácil. O desafio é extrair o contexto correto daquela página. Entendi, porque uma palavra pode ter vários contextos. Exato. O exemplo clássico: se a sua página cita a palavra manga, o sistema precisa ter certeza absoluta se você está falando da fruta tropical gostosa ou da parte de uma camisa. Nossa, é verdade. Se o texto for vago. Se houver qualquer dúvida para o algoritmo, o que ele faz? Ele não arrisca. Ele esconde a página. Ele esconde a página. A página simplesmente não ganha visibilidade porque a máquina morre de medo de entregar uma resposta completamente inútil para o usuário. Então, peraí, quando a equipe para tudo, constrói uma taxonomia clara e obriga todo mundo a usar o vocabulário controlado, ela não está atrasando o processo. Ela está, na verdade, pavimentando uma via expressa direto para a máquina. Perfeito, exatamente isso. Em vez do algoritmo gastar os recursos dele tentando adivinhar do nada do que se trata aquele site, ele recebe tudo mastigado. O site está lá gritando: gente, eu vendo camisas de manga longa, elas ficam na categoria vestuário de inverno relacionadas à moda masculina. E aí a ambiguidade cai para zero. Cai para zero.
E a consequência mágica da ambiguidade zero é a autoridade máxima. A visibilidade orgânica deixa de ser aquele jogo de azar com palavras-chave tipo "Ai, tomara que o Google goste de mim", e passa a ser o resultado natural de uma informação que o buscador consegue categorizar com total confiança. E a gente tem que pontuar que a inteligência artificial, por mais avançada que ela esteja gerando linguagem natural imitando humano, ela ainda tem muita dificuldade de definir essas fronteiras semânticas e lógicas, assim, do nada, sem um humano supervisionando. Nenhuma IA faz isso sozinha hoje. Ela pode escrever 100 variações bonitas de um texto sobre as camisas, mas decidir como aquele conceito se encaixa na estrutura de negócios e na estratégia, isso é tarefa humana. Bom, a gente planejou a tática no papel, definiu as fronteiras. Sair disso e ir para a realidade digital exige traduzir essa lógica toda para um formato que a internet consiga ler. E aí que a gente entra na fase de execução semântica e da arquitetura da informação. A mão na massa mesmo. E existe um dilema muito forte no texto sobre como estruturar a informação. A gente faz do geral para o específico, o modelo top-down, ou a gente começa lá da base e vai subindo para o topo, no modelo bottom-up. E a lição principal aqui é que a arquitetura não pode ser jogada no colo dos desenvolvedores e o marketing lavar as mãos. Isso é um erro fatal, porque a forma como os links e os diretórios do site são organizados é o que dita a prioridade do seu negócio para quem está lendo o código de fora. Como assim? Pensa no seguinte: o time de marketing faz uma reunião e decide que a grande aposta do ano é lançar um novo software de segurança cibernética. É o carro-chefe. Tá, vai investir pesado nisso. Mas aí a arquitetura do site, o código em si, foi feito de um jeito que a página desse novo produto está enterrada. Você tem que dar 6 cliques a partir da página inicial para achar o produto. Nossa, ninguém acha. E pior, não tem link no blog corporativo apontando para ela está completamente isolada lá do domínio de conhecimento principal. Fica jogada às traças. Para o buscador, aquilo não tem importância nenhuma. A arquitetura da informação é a manifestação física da sua estratégia de negócio. Então, se o marketing, o pessoal de produto e os devs não falam a mesma língua, o site vira um labirinto impossível da máquina rastrear. Impossível. E é aí que entra uma ferramenta matadora para garantir que o robô de busca não se perca: a marcação de dados estruturados. O famoso esquema.org. Ele mesmo. Só que tem muita gente no mercado que olha para os dados estruturados achando que é um truquezinho visual, sabe? Ah, sim. Para ganhar os hit snippets, a pessoa coloca lá um códigozinho só para aparecer aquelas 5 estrelinhas douradas no Google ou o preço do produto bonitinho na página de busca. Exato. E claro, isso chama atenção, dá clique. Mas enxergar dados estruturados só como perfumaria visual é um desperdício colossal de potencial. É subestimar a ferramenta. Muito. Porque o verdadeiro papel do esquema.org é pegar o grafo de conhecimento do seu projeto e conectar ele com o gigantesco grafo de conhecimento dos buscadores. E para quem não é da parte técnica, um texto normal na web é feito para um humano ler. Tem estilo, ironia, pontuação. Já um grafo de conhecimento é como se fosse um banco de dados frio, estruturado, focando só nas entidades reais. Pessoas, lugares, conceitos, organizações e as relações entre eles. E quando você implementa o esquema.org de verdade, em alto nível, você pega todo aquele vocabulário controlado que a gente falou agora há pouco. Que estava lá no papel. Isso, e você traduz ele para a linguagem nativa da máquina, para o formato JSON LD. Eu adoro puxar isso de volta para nossa analogia de construir a casa. Vamos lá, como fica a casa nessa fase? Aplicar esse SEO técnico basicão e dado estruturado só para ganhar as estrelinhas é tipo passar uma tinta brilhante na fachada da casa. Chama a atenção de quem passa na rua, né? Exato, chama a atenção, dá clique rápido, mas os dados estruturados, reais, bem executados, que mapeiam as entidades, eles são a fiação elétrica da casa. Caramba, sensacional. Eles correm por dentro das paredes, ninguém vê a olho nu, mas está tudo ali codificado por cores, com os disjuntores lógicos, e o objetivo de tudo isso é você pegar essa fiação interna super organizada e plugar direto na rede de alta tensão da cidade, que são os sistemas do Google. E aí a mágica acontece. Se a fiação estiver ruim ou rompida, não importa a tinta que você passou na fachada. A energia simplesmente não flui, o site não conecta com a rede maior. E olha, é exatamente nessa etapa mais braçal e técnica
que a inteligência artificial finalmente assume o lugar certo dela, não é? Com certeza. Depois que a planta arquitetônica e a fiação estão mapeadas pelos humanos, a IA vira um suporte de engenharia maravilhoso. Ela não é o arquiteto, é o engenheiro assistente. Isso, ela revisa todo aquele código chato do esquema para ver se tem erro de vírgula ou sintaxe em milissegundos. Ela formata a tabela, ela classifica 5.000 produtos no catálogo baseada na taxonomia que você aprovou, ela puxa os fios mais rápido, mas ela não inventa onde colocar a tomada. E isso amarra o nosso fluxo inteiro, porque revela quem é essa nova identidade profissional que o mercado está gritando para ter daqui para frente. A transição de carreira tá nítida para quem quer ver. Aquele operador de ferramenta que ficava socando a mesma palavra exata 15 vezes no título para manipular o Google, cara, esse profissional ficou no passado. O presente e o futuro são do arquiteto de significados. É a pessoa que consegue pegar a intenção, contexto e as entidades e alinhar tudo isso de um jeito impecável. Porque otimizar não é mais trapacear um rastreador usando volume de palavra-chave. Otimizar é gerar compreensão mútua. O arquiteto de significados é quem investiga qual é a dor real por trás da pergunta de quem está pesquisando. E aí ele responde estruturando isso para a máquina e para o humano lerem sem esforço nenhum. E exige largar a muleta do atalho fácil e abraçar o pensamento crítico, né? Pode parecer meio intimidador no começo, a gente citou termos muito técnicos hoje. É bem isso, eu sei. Mas, no fundo, a premissa é até reconfortante. Porque, olha, apesar dessa revolução generativa inteira, o comportamento das pessoas na internet não muda tanto na essência. As pessoas continuam e vão continuar fazendo trilhões de perguntas todo santo dia. Isso é perene. A interface da busca pode até mudar de uma tela com links para um chat falado no celular, mas a necessidade de ter uma informação confiável continua lá. Exato. Então, vamos dar aquela recapitulada rápida para quem acompanhou a gente até aqui. O caminho para prosperar na era da IA não é sair comprando o software mais brilhante para automatizar o caos. Automatizar caos só gera lixo mais rápido. Pois é. A saída é aplicar esse fluxo de trabalho semântico estruturado. Começa na estratégia, onde a gente fincou a bandeira do domínio do conhecimento, avança para a tática, resgatando a biblioteconomia para mapear aqueles vocabulários e criar as taxonomias. Desambiguando tudo. Isso. E finaliza na execução, montando a arquitetura da informação, onde o dado estruturado é a rede neural conectando o seu conteúdo aos buscadores. E pensar criticamente sobre isso vai muito além dos profissionais técnicos de SEO, não acha? Nossa, vai muito além. Qualquer pessoa que lida com um projeto, que cria conteúdo, que é educador na internet, quem entende isso ganha uma vantagem gigantesca. Deixar de ser um repassador de dados de IA e assumir o papel de quem desenha o sentido das coisas é a única garantia de sobrevivência profissional a longo prazo. A clareza intelectual nunca perde o valor. O que me leva a uma reflexão que você trouxe antes da gente começar e que eu achei incrível para a gente fechar e deixar o pessoal pensando. É um exercício de futurologia que a gente tem que fazer. Explica para quem está ouvindo qual seria esse cenário daqui a alguns anos. Vamos lá. Se a gente acompanhar o ritmo de evolução agora, os grandes modelos de linguagem de recuperação de informação, eles estão caminhando por uma capacidade que é quase humana de interpretar contextos, de pegar metáforas, de entender intenções que estão escondidas em textos super bagunçados. A máquina compreende o significado bruto e a sutileza das coisas com perfeição absoluta, sem a gente precisar ficar desenhando esquemas rígidos ou criando códigos de tradução complexos. Será que no futuro toda essa camada de otimização técnica de SEO que a gente faz hoje não vai simplesmente desaparecer? Se a máquina já entende tudo de primeira, a fiação elétrica mapeada passo a passo perde a utilidade. Exato. Se a comunicação fica 100% orgânica para a máquina, o que vai sobrar como fator de diferenciação na web? A única coisa que vai restar é a qualidade intrínseca do conteúdo. É a originalidade, aquela singularidade inimitável do pensamento humano. A experiência vivida, a criatividade que IA nenhuma copia. Perfeito. No fim das contas, a responsabilidade de interpretar o mundo e decidir para onde a gente vai continuar sendo inteiramente nossa. O painel brilhante, o GPS, eles são só as ferramentas no percurso. É isso. Um pensamento incrível para a gente fechar e que ninguém aqui dirija o próprio carro para dentro do lago, por favor.